Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast aqui do Futuro e Procuradorias. Eu sou o Felipe Fernandes, estou aqui com minha parceira de sempre, professora Fernanda Gomes, e hoje a gente vai conversar com a doutora Stephanie Sestari, nossa professora, coordenadora da Escola de Subjetivas, aprovada em primeiro lugar na PUGM Vinhedo, né? Então, currículo muito vasto. Stephanie, é um prazer estar aqui com você, tá? Obrigado pelo convite, a gente sabe da correria, a gente sabe do tempo que você tem que é escasso, né? Muito recurso para fazer, muita correção para fazer. Mas enfim, a gente consegue esse espaço aqui da gente, né, Fernanda? É um prazer estar aqui com a Stephanie, a gente está muito feliz, obrigado pelo comparecimento. É isso mesmo, obrigada, Estê. Finalmente a gente se encontrando pessoalmente, né? Finalmente. A gente tem um super bate-papos ali, várias trocas de figurinhas no WhatsApp, literalmente troca de figurinhas. E a gente não tinha se conhecido pessoalmente, então é um grande prazer ter você aqui com a gente. A Stephanie, que já é nossa coordenadora e entende tudo sobre subjetivas, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, Stê, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E a gente queria fazer um bate-papo leve sobre subjetivas e entender como que funciona para você que faz correções, que também faz a parte de recursos do pessoal. Como que você entende como a melhor forma de se preparar para subjetivas? Beleza, vamos lá. Bom, primeiro, prazer imenso estar aqui com vocês dois pessoalmente hoje, que realmente a gente sempre faz, né, essa troca, esse bate-papo online, mas presencialmente é uma emoção, um quentinho no coração que a gente deixa guardado, né? E vamos lá, a preparação para a discursiva, ela passa por várias etapas, né? Então, a primeira coisa, a primeira forma de você chegar nela é você vencendo uma prova objetiva. Então, são raras as vezes que a gente vê a subjetiva ser antes da objetiva, apesar de ainda eu acho que existe em algumas provas de defensoria pública, principalmente. Mas para a gente da procuradoria, as provas costumam ser a objetiva antes ou na mesma data, né? Então, você ou precisa já chegar preparado para as duas provas, ou você tem pouco tempo para se preparar para a discursiva especificamente, porque costuma ter entre uma prova e outra cerca de 60 dias, que dão aproximadamente 2 meses, quando tem esse prazo. Então, é um prazo curto, né, de preparação para uma prova tão importante que tem uma relevância. Nas últimas provas que a gente tem visto, o, o peso da prova discursiva conta como 2. Então, se você deixar para estudar só nos últimos 2 meses, é um preparo um tanto quanto corrido, né? Porque a preparação para a objetiva e para a discursiva é diferente. Então, esse primeiro ponto que é legal de deixar claro, né? Porque na objetiva, de certa forma, a sua resposta está ali. Então, você vai ter que tentar se recordar da matéria e não cair em nenhuma pegadinha, né? Que esse é o grande objetivo, é você encontrar ali a resposta que já está na prova, né? Então, existe um treino específico para isso que, geralmente, o pessoal faz muita questão e acaba sabendo, né? Identificando qual é o prazo que a banca quer e tudo mais. Agora, para a subjetiva, eu percebo que o pessoal fica um pouco perdido, porque primeiro que é uma segunda fase, e muita gente deixa para como se fosse uma segunda fase mesmo. Então, se eu passar no objetivo, eu começo a me importar. E aí, às vezes, fica um pouco tarde, e dependendo da preparação da pessoa, é claro, né? E pode bater aquele desespero, né, de prova, de ter pouco tempo, que a gente sempre acha que quando tá chegando tem pouco tempo. Quando sai o edital, nossa Maria, queria que saísse só no que vem, né? Então, tem essa questão do prazo, né? E da forma de preparação em si, porque para uma objetiva você se prepara de uma forma e para a subjetiva você exige um treino qualificado. Então, essa forma, esse treino qualificado, você precisa também, ele demanda tempo. E se você começa a estudar para as duas provas juntas, já pensando que você vai ter que encarar, eventualmente, né, uma prova subjetiva nesse percurso, você consegue fazer com que esse estudo não seja tão... seja até mais gostoso. É que eu sou muito suspeita para falar. Eu gosto muito da fase subjetiva, porque
para mim é uma forma da pessoa realmente mostrar o conteúdo que ela sabe, uma forma diferenciada, né, de apresentação da resposta, mas de deixar essa preparação mais agradável, né, de não ser um momento assim de tão desespero, de tão pouco tempo. Então, se você consegue conciliar os estudos de uma forma concomitante ali para a objetiva e para a discursiva, é a melhor recomendação. É só porque eu acho também que a discursiva ela tem uma dificuldade a mais para muita gente, né? Eu acho que nem todo mundo tem essa facilidade de escrever, porque escrever é um negócio penoso, né? Quando você tem que escrever sei lá, tive que escrever minha tese de doutorado agora, e eu gosto de escrever, mas é algo que tem uma técnica envolvida, né? Você tem que parar, se concentrar. E ainda mais quando você sabe que você está sendo avaliado do outro lado e que tem uma necessidade de jogar no papel, trazer sua ideia de forma clara, com tempo reduzido, sem corretor automático do Word, você pode acabar se perdendo um pouco se você não tem uma noção ainda de como fazer isso, né? Porque isso é aquela coisa, no dia eu vejo como é que faz. Não, no dia vai sair um pouquinho pior do que você treinou. Então, se você não treinou, não vai sair melhor. Vai sair provavelmente pior. Então, acho que a ideia de pensar um pouco com carinho nesse desafio quanto antes, eu acho que é algo relevante mesmo. E um erro que eu percebo bastante e que eu cometi, e na verdade ele não me tirou da prova, mas eu poderia ter ido muito melhor, é que eu sempre tive na cabeça, eu me garanto no conteúdo. Então, a parte formal não vai ser determinante. Quando, na verdade, hoje, né, a gente, com os nossos alunos na escola de subjetivas e vendo a correção que é feita pela Stephanie, a gente percebe que a coisa é muito diferente e muitas vezes uma pontuação na subjetiva que seja um 0,25, um meio ponto, ele vai fazer você estar dentro ou fora da prova oral ou de repente conseguir uma lotação que você gostaria ou de repente você está dentro do número de vagas ou você está fora do número de vagas e isso vai trazer suas consequências. Então, eu acho que o pessoal tem que entender que o conteúdo é sim muito importante, porque na objetiva ele é exigido de repente de uma forma um pouco mais superficial do que o raciocínio que você tem que criar na subjetiva, porém o conteúdo ele não é só suficiente ele sozinho para te dar aprovação na subjetiva, porque o simples fato de você ter feito uma boa peça, ou de repente uma peça razoável, uma resposta razoável na UAB, porque a gente acha que por fazer direito a gente já domina e tá tudo certo, então a gente vai ter total capacidade de fazer uma resposta que fecha o espelho, a gente esquece que tem toda uma técnica, né? E você fala um pouco mais pra gente sobre essa técnica que a gente precisa ter para além do conteúdo, né? Pra gente conseguir ter um resultado legal em subjetivas. Legal. Esse é um erro que eu vejo bastante gente cometer, achar que, eu já domino o conteúdo, então eu já tô garantido na discursiva. Eu diria que, assim, na verdade, objetivamente falando, das últimas provas que a gente tem analisado, pode pegar como parâmetro o edital da PGM São Paulo, que tá aí, né? Eles destinaram 20% da nota da subjetiva para português. São 20%. Então, assim, e quando a gente observa as listas de classificação, você vê que 20%, tá todo mundo ali nos 20 últimos, de 80 para cima quase, e tá todo mundo lutando por 0,1 que seja. Então, assim, vai fazer a diferença. E é o que eu sempre falo pro pessoal, não deixem pra saber dominar todo o conteúdo, ser um grande jurista e perder os mesmos, sei lá, 5 pontos que você perderia por não saber uma tese ou não, né, dominar aquele conteúdo e perder no português, que daí é nadar e morrer na praia, né? Então, na forma de apresentação de uma resposta boa, a gente sempre fala para o pessoal ficar atento com aquele esquema do funil, né? Porque na prova objetiva vai estar lá a resposta, então você precisa lembrar se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Mas na subjetiva, você precisa, além de mostrar que você sabe, você precisa colocar de onde você tirou, qual é a fonte, né, da informação que você tirou. Você precisa colocar isso de uma forma que esteja de acordo com o que a questão perguntou, então sempre observar, né, prezar pela observância ali do enunciado, dos dados do enunciado,
Quando tem data, é sempre muito importante ficar atento. Quando tem, geralmente, né, pra gente, fazenda pública em juízo, então cuidado com os prazos, né, dobrados e tudo mais. Essas coisas que a prática do treino vai deixando o olhar do aluno, né, mais realmente atento para esses detalhes. Então a gente fala sempre, né, começa apresentando um conceito básico do instituto que está sendo questionado ali. Por exemplo, tem bastante questão assim, ocorreu a prescrição de determinado direito ali, daí a pessoa fala, não ocorreu, e acabou. Quando ela poderia ter explicado o conceito de prescrição, onde que se encontra, né, em qual diploma, ela poderia ter explicado por que não houve, se tem uma jurisprudência em relação àquele tema. Então, a gente recomenda que o esquema do funil comece pelo conceito mais abrangente, que se você lembrar, né, de alguma doutrina, coloque. Depois você passa para os princípios, outra coisa que o pessoal sempre esquece, parece tão óbvio, né, que a gente estuda sempre no comecinho das matérias ali, e acaba que esquece de colocar para quem não treina. Porque para quem treina, eu sempre vejo assim que depois, com as correções, o pessoal fica ligadão, assim, coloca todos os princípios que vêm na cabeça. Até os que não fazem muita parte ali do assunto, mas é melhor garantir, né? Que se tem espaço, coloca princípios. E daí depois você passa para artigos de lei, então aí varia um pouco, né? Se a prova tem consulta, se a prova não tem. Mas, de toda forma, você tem que informar qual que é o diploma legal que você está se baseando, Constituição ou outras leis. Jurisprudência sempre tem, prova discursiva é ainda mais pesado, né? Principalmente se for uma banca Sebrasp, que eu acho que de 10 questões que a gente pega, 8 são jurisprudência. E o resto é realmente, assim, a apresentação do conceito, a forma, né, como você coloca ali o restante das informações. E depois da jurisprudência, às vezes você tem que colocar um exemplo, às vezes você tem que colocar requisitos, né? Então, tem também bastante gente que me pergunta assim, poxa, eu tô fazendo uma prova com consulta. Eu preciso copiar o que o artigo da lei tá falando? Copiar, literalmente, não. Mas você precisa mostrar que você sabe o que tá ali, mesmo que você esteja olhando para ele na hora da prova. Porque se você colocar só conforme o artigo tal, não pode. Não está prescrito. Aí, às vezes, a pessoa coloca o artigo certo, que tem o prazo prescricional e não colocou o prazo na prova, e ela vai perder ponto por isso. Simplesmente por ou não ter o conhecimento de como é que deve ser apresentada, né, a resposta, ou por realmente, às vezes, se esquece, né, às vezes não achou o artigo na correria de prova. Então, tem vários motivos, mas seguindo esse passo a passo da estrutura de uma resposta discursiva, eu falo que às vezes é mais provável que uma pessoa que não saiba tão bem o conteúdo tire uma nota melhor do que o contrário. A pessoa que sabe muito bem o conteúdo, mas não treinou, não sabe como expor ele, tirar a mesma nota. Eu já vi muito disso ocorrer, assim, nos recursos. Às vezes a gente tem que, na hora de fazer o recurso, mostrar para o examinador que o aluno falou aquilo na resposta dele, porque às vezes fica tão confuso, tão fora de ordem, que passa batido mesmo, né? São muitas provas a serem corrigidas, então quanto mais você se adequar e deixar facilitado aquilo para o examinador conseguir identificar a tese que ele quer, melhor, né? É que às vezes tem aquela tempestade mental, assim, né? Tipo, você tá numa discussão, vem tanto argumento que você não consegue colocar de uma forma ordenada. Às vezes você tem 2 argumentos que é mais fácil. Então, a gente pega alguns alunos com correção, já peguei cara que sabia muito. Primeiro, essa pessoa, ele tinha um problema formal muito grande de conseguir trazer um português escorreito mesmo. E outra coisa é a confusão mental de lembrei de um argumento, citei lá no começo, aí a conexão com esse argumento vai lá pro fim, aí no meio tem um monte de coisa, fica meio desordenado. Tá tudo lá, mas tá de uma forma tão confusa que às vezes prejudica o próprio desempenho dele na resposta, né? Então, porque eles cobram, né? Dependendo da banca, eles cobram coerência, né? Coesão, né? Na forma como você tá expondo. E isso também é importante. E eu acho que a maior regra em relação a isso qualquer pessoa que lê esse texto tem que entender o que eu tentei passar aqui, porque não adianta nada você escrever e a pessoa tem que perguntar o que você quis dizer, né? Como coisa hermética. Você não tá escrevendo para você, né? Você tá escrevendo pro examinador. E às vezes eu percebo que quando você não tá aí treinando para subjetivas ou não parou para perceber que existe toda uma técnica para você responder às questões subjetivas, eu falo por mim, né, que eu entendia que, bom, se eu coloquei tal artigo,
o examinador presume que eu sei disso. Então, a gente acaba falando, bom, não há necessidade de colocar isso, porque o examinador vai presumir, né? Já que eu pus o artigo, para que eu vou colocar o prazo que o próprio artigo que eu citei? Então, eu acho que os alunos, às vezes, pecam justamente por achar que não há uma técnica muito grande atrás das subjetivas, mas há, porque você fechar um espelho é muito difícil. Muito. Você, Raramente eu vi pessoas que fecharam o espelho. Você saber ali exatamente o que a Sebrasp vai cobrar, ou qualquer outra banca, FCC, FGV, é muito difícil. E aí você precisa do treino. E você não pode simplesmente se garantir ali porque você sabe o conteúdo e de repente conseguiu achar os dispositivos ali no Vademecum. Acho que é muito além disso. Você saber a técnica de que você precisa colocar princípios. Bom, se eu já estou falando sobre aquele assunto, poxa, claramente eu sei os princípios que envolvem aquele assunto. Eu vou para... E aí você deixou de colocar porque o espelho estaria ali exigindo aquilo que você simplesmente, se tivesse tomado um tempo para aprender com quem sabe como a banca funciona, teria tido um desempenho melhor. E aí cai naquilo que você falou, de às vezes a pessoa que nem tem tanto conteúdo, mas tem mais a técnica, vai melhor do que aquela pessoa que falou que se garantia no conteúdo. E aí eu queria ver com vocês, qual a importância de uma correção individual, né, para a pessoa que está aí buscando uma aprovação em subjetivas? Olha, para quem tem a chance de pagar por uma correção, eu diria que é essencialíssimo. Mas mesmo para quem não tem essa chance, né, você treinar primeiro, você passar para qualquer outro amigo seu, porque concurseiro se junta, né? Sim. Então, grupo de WhatsApp não falta. Então, você passar para qualquer outra pessoa ler, pelo menos para saber se a sua letra tá legível, já é um ponto muito considerável, porque às vezes as pessoas cometem o erro, por exemplo, de colocar a letra A muito parecida com O. Isso pode gerar erro de concordância. Então, tem certos detalhes que você escreveu sua vida inteira dessa forma, e você não vai saber se a banca vai descontar ponto por isso ou não. É a clássica abreviatura da palavra número, que tem que ser com o pontinho lá, senão eles vão descontar pontos. Tem umas peculiaridades de algumas bancas, né? Agora nos recursos que estão em andamento agora da Procuradoria de Porto Alegre, eles descontaram quando as pessoas não explicitaram o verbo, que na frase poderia até ser omisso. Vai ser objeto de recurso, obviamente, a banca que me aguarde, porque não necessariamente precisa estar lá. Mas, se você identificou que a banca está descontando por isso, você vai fazer do jeito que a banca quer. Você senta e obedece, você não vai discutir. Discutir tudo bem, no recurso deixa comigo, mas na hora da prova, vamos garantir, vamos, né, tentar acertar o máximo que for possível para não ter realmente que depender dessa fase, porque os examinadores já podem cometer erros, né, na correção, numa primeira etapa, que talvez você não apresentou uma resposta tão bem estruturada, e eles deixaram passar alguma coisa que você escreveu ali. Depois, nos recursos, é uma nova chance lógico, de eles verem, mas de eles cometerem outro erro, de não verem. Então, quanto melhor estruturada a resposta, mais chances de realmente você conseguir espelhar, né, aquele conteúdo que você está querendo mostrar. E, realmente, o conteúdo, a gente costuma dividir em 3 frentes, né? Uma boa discursiva, que é a parte do conteúdo, com toda essa apresentação no formato de funil, que a gente comentou anteriormente. A parte de estrutura, que aí entra a apresentação dos parágrafos, então não pode ser um parágrafo, a gente não recomenda, né, que seja um parágrafo só de uma frase, parágrafos muito curtos, ou parágrafos, pior ainda, muito longos, porque aí acaba com o texto mesmo, porque você não consegue compreender muitas vezes o que a pessoa quis naquele parágrafo. As ideias ficam bem perdidas e comete muito erro de concordância. Então, também tem toda essa formatação que às vezes as pessoas, principalmente em peça daí, né, que é maior, passa assim, tem parágrafo de 20 linhas, que você não consegue nem respirar quando você tá lendo.
Então, a parte de formatação de parágrafo, margem, tomar muito cuidado também, eu sei que houve desconto agora, e são descontos assim, que são tão... Quando a pessoa pega a prova depois, me dá muita dó, porque são descontos que se alguém tivesse informado para ela antes, teria evitado a perda de pontos. Então, nesse sentido, a correção individualizada, lógico, para quem pode ter uma correção mais focada, né, correção do Sebrasp é detalhadíssima. Então, tem coisas que, assim, mesmo que você tenha uma ótima escrita, é bom que você tenha uma correção para identificar alguns pontos que são específicos da banca. Agora, a maioria das outras bancas não exigem tanto do português, por exemplo, mas continua exigindo de formatação, de apresentação, né, da forma da apresentação do conteúdo. Então, às vezes, você acha que você está arrasando porque você colocou lá a jurisprudência que a banca queria, né? Muita gente vem me procurar e fala assim, não, eu coloquei exatamente o que o espelho pediu. De certo, tava lá sei lá, a súmula, né, do espelho. Só que a forma de apresentar não foi a que o espelho entendeu como correta. Às vezes as pessoas, por exemplo, encerram uma questão sem retomar o enunciado. Então, às vezes a questão era, nesse caso, pode ou não pode tal coisa? E a pessoa fala toda a matéria certinho, mas ela não conclui. Então, ela não fala que nesse caso pode ou nesse caso não pode. Ela deixa a deriva ali, a resposta. Então, também são a forma de apresentar uma resposta, você só vai saber se você está apresentando a resposta de forma clara quando outra pessoa estiver lendo. E aí, quanto mais esse olhar, né, for treinado para identificar esses erros, melhor. Então, também, aí pode jogar no grupo. Eu sou a favor do grupo do WhatsApp, então se coloca lá, poxa, quem que tá treinando para Sebrasp aí? Vamos trocar prova, né? Porque também a partir do momento que a pessoa passa por um ciclo de correções, tem erros que ela não comete mais. E isso é para toda a prova. É lógico, a gente, na escola subjetivas, a gente treina para o mais difícil que é Sebrasp. Mas a partir do momento que a pessoa entendeu como é que constrói uma resposta para o Sebrasp, por exemplo, ela não vai errar mais absolutamente nada, assim, a não ser que ela tenha um erro, uma falha de formação de português, que a gente também identifica facilmente, a não ser que ela tenha uma letra muito legível, que eu já falo, vai fazer caligrafia, porque vai fazer diferença. Então, não adianta só querer estudar, só focar 100% no conteúdo, né? Conteúdo realmente é um dos 3 pilares. E aí tem toda a parte de formatação, que a correção individualizada auxilia muito e são pontos preciosos que realmente, assim, se a pessoa souber uma vez, porque, vou dar um outro exemplo, você não pode dar margem direita, você não pode terminar as palavras antes e ficar um texto meio que com uma ondinha no final ali. Tem que terminar certinho, fazendo a translineação da palavra. E tem muita gente que não sabe disso, e aí não quer escrever a palavra para separar e já pula para outra linha. E isso perde ponto em quase toda a banca. E é uma coisa que, se a pessoa souber antes, ela nunca mais vai fazer, né? Não vai querer dar sorte ou azar. Então, além dos aspectos formais, tem a parte do português, né? Que também tem algumas especificidades, dependendo da banca, principalmente Sebrasp, que é muito rígida em relação a isso, que aí cobra expressões que não podem ser utilizadas, né? Aquele famoso caso do mesmo e outras. Então, e se a pessoa tem um vício de escrita, isso se repete na peça, ela perde vários pontos por conta disso, não é só um. Então, por exemplo, se ela não sabe citar corretamente, usando a vírgula, o artigo legal, na ordem direta, aquela regrinha básica, né? Que na ordem direta você não coloca a vírgula, e na ordem indireta, por ter termos intercalados, você coloca a vírgula. Se a pessoa não sabe como escreve, são vários artigos que ela vai citar na prova. São vários pontos que ela pode... E ela vai perdendo ponto em cada um. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que, além da pessoa treinar o conteúdo, né, com a correção individualizada, ela tem a oportunidade de também ter ciência do que ela está fazendo de correto, né, em relação tanto ao conteúdo quanto à forma, quanto de errado, para não ter essa surpresa ruim quando vier o resultado, né. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, a pessoa saber o que ela está errando, porque às vezes são erros que ficam numa zona cinzenta, né? A pessoa, ela
Se tivessem avisado, ela não cometeria. Exato. Não é que ela não fizesse ideia daquilo, né? Mas ela, como ninguém nunca avisou, e aí você vai testar justamente no dia da banca, né? No dia mais importante, testa antes, descobre antes, né? Aí você falou do mesmo, né? Que tem uma lei municipal aqui em São Paulo, né? Que antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra nesse andar. Você tem que mudar para o Sebrasp. Eu ouvi dizer que há um projeto de lei para mudar. É recente, não fui checar a informação, mas eu ouvi dizer. Mas eu acho que cabe alguma iniciativa popular aí para tentar mudar. Eu achei ótimo, de fato, porque eu acho que muita gente deve também se acostumar lendo isso, né? Sim. Todo elevador tem. E, Stephanie, você sempre fala bastante da Sebrasp, Uhum. que é a banca que tem uma exigência maior, tanto na parte formal quanto também no conteúdo. Há necessidade de o aluno conferir, né, a exigência de cada banca, porque isso varia, ou a tendência é que todas sigam o formato Sebrasp? Costuma variar bastante. Bom, bancas maiores, né? Vunesp, por exemplo. A Vunesp, ela passa por cima de alguns erros de português, mas ela ainda continua exigindo erros, a parte formal. Então, por exemplo, a parte de parágrafos, a parte de apresentação, se for tem provas que exigem texto, né? Dissertação. Então, tem que ter o parágrafo introdutório, a apresentação dos fundamentos e a conclusão. Tem que ser algo estruturado. Inclusive, todas têm cobrado o uso dos conectivos lógicos. Então, às vezes as pessoas apresentam a resposta em ABC e tudo muito em blocos, né? Eu não recomendo que isso seja feito. Pode até apresentar em ABC, só que coloca, no primeiro ponto tem-se isso. No segundo, para você manter uma ordem mesmo, uma resposta ordenada, né? Agora, por exemplo, Fundatec, que foi agora aqui saiu hoje, né? Que estamos com prazo correndo. Ela puxou pesado, assim, no português, tem até descontos que eu não considero que seriam devidos, mas eu acho que aí depende muito do corretor de português que eles contratam. E essa é uma tendência que eu tenho visto. Inclusive, as bancas não tinham corretores de português, e eu acho que pelo Sebrasp ter uma cobrança alta, eles começaram a colocar. Vamos ver se o Vunesp vai colocar também. Eu percebo que não tem, então eles acabam descontando os erros, assim, bem feios, e deixam outros passar horrorosos também. Então, assim, para a Vunesp não costuma ser um problema a parte do português em si, mas da estrutura. Então, as bancas, elas variam um pouco, sim. A Fundatec tem pegado pesado em português. A FCC, eu já vi provas mais lá pro Nordeste. Faz tempo que a FCC não aparece pra cá, né? Eu acho que a última prova grande da FCC de procuradoria foi Goiás, né? Foi Goiás. A FCC também é bem chata na parte de estrutura e um pouco menos na parte de português, só que ela fica ali entre a Sebrasp e a Vunesp, mais ou menos. A FGV, que foi, a gente teve resultado recente também, achei que também que pegou um pouquinho mais. Então, acho que assim, as bancas, elas não estavam ligando muito para isso, só que tem sido uma tendência atual, que eu vejo, pelo menos assim, Sebrasp já era há um bom tempo, pelo menos 2 anos, desde quando eu comecei a pegar prova para fazer correção, eu já via que o desconto era muito acentuado, e eles vão atualizando. O ponto do N não tinha 1 ano atrás, inclusive isso foi objeto de discussão aí entre os cursos. Mas eles começaram a descontar, porque eu acho que o pessoal também vai se especializando tanto, né, nas provas que fazem, que as bancas vão falando, poxa, então peraí, então vou ter que ser mais rígido nesse ponto, nesse não. Então, acho que por mais que a cobrança não tenha um nível igual, eu acredito que a tendência seja elas se assemelharem nesse tipo de cobrança, porque também faz diferença para a prática, né? Depois você pega uma peça horrorosa que não tem pontuação correta e você vai sofrer com isso depois, né? O município, o estado que seja. O procurador manda um SAGE lá, né? Mas, enfim. Então... Mas eu acho que também é uma questão de especialização delas mesmo, né? Tipo, a FGV não tinha um espelho tão complexo antigamente, né? Não. E começou a evoluir no espelho dela. Acho que... Falando nisso, o que você achou do espelho da GE Minas? Eu achei bem mais ou menos, na verdade. O único espelho que pra mim é o que realmente eu falo, olha, esse aqui eu tenho consideração, é o de Sebrasp. Porque, primeiro,
é a banca que mais mantém uma forma certinho. O Nesp é uma loucura, assim, tem prova que nem dá espelho, tem prova que dá um espelho ruim, tem prova que dá um super espelho detalhado, maravilhoso. Então, eu não sei se isso varia de estado para estado. O que eu percebo é que o Sebrasp é realmente a banca que mais tem, inclusive, é a banca que expõe como a correção é feita. Porque você abre todo o edital lá, tem lá escrito, são feitos por dois de conteúdo, são 2 examinadores, que se eles discordam, eles dão uma pontuação média lá. Então, tem um corretor específico para português, isso tudo a gente já sabe de antemão. Tem a fórmula miraculosa lá que evidencia o quanto que você vai perder de português por erro. Esse tipo de informação você não vê nas outras bancas. Inclusive, de agora da Fundatec, na primeira eles separaram os resultados. Então, na primeira prova, teve o resultado das questões escritas e na segunda da peça. Das questões escritas, eles tiraram 0,1 por cada erro de português. Isso, o máximo de desconto dava 20% da prova ali. Agora, na peça, eles tiraram meio ponto por erro de português. Então, assim, foi muito pesado. E você vê que as notas estão todas ali, a diferença para quem vai estar na lista vai ser não ter desconto de português. Eu tenho certeza disso. Pra tamanha importância, né? E diante, né, dessa variação das bancas, você acha relevante, dar uma olhada nas provas anteriores, principalmente nos espelhos das provas anteriores, para partir o treino daí? Ou você acha que é importante fazer algo novo, como um simulado mais atualizado? Como que você enxerga esse treino? Eu acho de suma importância fazer essa análise de provas anteriores, porque você começa a identificar, primeiro, as teses da Fazenda, né, para a Procuradoria, elas são bem específicas e também, a partir do momento que você identifica, você já vai fazer a prova com um olhar diferenciado. E também, para análise de você se habituar como a banca cobra determinados assuntos. Tem banca que é mais legalista, tem banca que gosta mais de jurisprudência. Você consegue filtrar melhor principalmente o estudo assim de véspera, né? O que você tem que rever, se, por exemplo, é uma prova sem consulta, vale mais a pena você dar uma olhadinha em alguns artigos ou você dar uma checada na jurisprudência. Isso varia um pouco, né? A depender da banca. Mas também é muito importante fazer simulados de questões inéditas, porque a banca, lógico, elas cobram alguns temas repetidos, só que com uma roupagem nova. Então, vai vir com uma jurisprudência atualizada, vai vir com uma tese que está sendo discutida, às vezes, no órgão ali, né, na sede da Procuradoria. Também é legal dar uma olhadinha no site, né, de cada... Aí vai depender de quantas provas você faz também, porque às vezes municipal a gente faz uma prova por final de semana e no municipal não costuma ter tanto esse viés, mas eu acho que em nível de procuradoria estadual tem um pouquinho mais às vezes, né? Então também é bom dar uma olhada nisso, mas eu acho que o estudo completo não dá para jogar fora as provas passadas, porque as bancas seguem, né? Uma tendência ali segue um padrãozinho e tem muito material gratuito que dá para estudar, né, usando isso. Inclusive, tem bancos de provas de outros colegas que fizeram a prova e foram bem, então você pode observar a prova do colega para aprender como é que se faz, né? Mas também o estudo para frente, né, que são apostas, né? Então, assim, é lógico, a gente trabalha, a gente vê o que o órgão está discutindo, vê qual é a jurisprudência que se insere, coloca a jurisprudência relacionada ao metrô de São Paulo, mas é amplo, né? Mas às vezes a gente acerta. Então, Sim. se você tiver treinado um tema e chegar lá no dia da sua prova e tá lá o tema, é o momento de brilhar, né? Então, às vezes a gente acerta. E eu falo pro pessoal fazer assim, o quanto der, né? Se a pessoa tem a disponibilidade de tempo e de treino, que treine. Então, se a pessoa já, por exemplo, também tem fases da preparação da subjetiva, né? Se ela tá muito no começo, é legal ela treinar realmente escrevendo para ela, poxa, treinar o calo do dedo mesmo, sabe? Porque a gente não tá acostumado mais, né, a escrever. Mas se ela já tá muito avançada, ela sabe que ela tem uma escrita legal, já passou por curso de correção individualizada, ela pode treinar a escrita fazendo flashcards. Então, ela só coloca o tema ali, faz aquele formato de funil em uma folha rascunho, por exemplo, e coloca o conteúdo que
ela teria que expor em dissertação depois. Esse é um bom método para o pessoal que já está mais avançado continuar treinando, né? Não perder essa forma de apresentação da resposta, para também não chegar tão enferrujadinho, às vezes, na hora da prova escrita, né? Eu acho que treinar é uma coisa. De vez em quando me perguntam, eu sempre falo isso, mas o pessoal ainda assim. Sei lá, acho que tem gente que não presta atenção no que eu falo, mas. Pessoal, a questão de treinar na mão mesmo é muito importante, porque no dia é outro rendimento, é tempo, tem gente que perde no tempo, né? Corretor automático, você acaba, quando vai ver sua letra é horrível e você nem sabia que ela era tão ruim, né? Você usa muito corretor automático do Word, então tem muita coisa que essa transposição ela acaba fazendo falta, né? Então é relevante você treinar. E aí, como a Stephanie falou, eventualmente, se você não consegue fazer um curso de correção individualizada, passa para alguém, para um colega, né? E não vai ficar com raiva do apontamento do colega, porque eu já vi isso dar confusão também, mas ok. E falando sobre as teses, eu acho importante a gente falar que no conteúdo das subjetivas, essa análise anterior das provas é importante, porque existem algumas teses que elas se repetem muito. Então, no que se refere ao estudo do conteúdo, eu acho que é importantíssimo você manter a revisão do que você já estava vendo para a objetiva e analisar as provas anteriores para colher essas teses, porque eu vejo que quando chega numa subjetiva, a banca, ela quer que você tenha um raciocínio mais aprofundado, no sentido de você conseguir resolver, de repente, um caso que tenha um pezinho em constitucional, em financeiro e tributário. E aí você conseguir gerir tudo isso e colocar ali na sua resposta. E aí o que acontece? Quando você parte dessas teses, você acaba, às vezes, conseguindo acertar algo que é mais recente, né? Porque você já viu que é algo que a banca costuma cobrar. E quando também eu observava muito, né? Quando eu estava treinando, esses julgados do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, que são mais complexos, que trazem aí uma interdisciplinariedade. Eu acho que é muito importante quando se fala em conteúdo, observar esses julgados que são mais amplos, assim, em sentido de abraçar outras disciplinas, porque acaba que isso é muito cobrado pelas bancas e também a parte referente ao que é interessante para o próprio órgão, né? Você tem, às vezes, nos sites, né? Você consegue encontrar. E uma outra coisa que eu queria questionar, a gente está aí com a AGU batendo a porta. E a gente observa que as súmulas da AGU, elas são muito parecidas com os entendimentos dos tribunais superiores. E aí entra aquela coisa de a necessidade de saber porque vai estar no espelho, né? E aí, às vezes, o aluno... mas para que eu preciso citar a súmula da AGU se eu sei o entendimento do STJ, STF, estou defendendo esse entendimento, então presume-se que eu sei. O que você, de dica que você pode dar sobre esse ponto, ser do conteúdo e essa necessidade de você estar por dentro do que o órgão está ali interessado no momento? Na verdade, eu sempre falo, e na subjetiva nunca se presume nada, nada. Se você, às vezes eu já vi o pessoal respondendo o contrário, né? O contrário senso, então, o que pode? A pessoa vai lá e fala o que não pode. Tá lá, presumido, mas a forma de apresentação da resposta não vai ser dada como correta. Ou, no mínimo, vai perder muito desconto. Então, é aquilo que você falou. Se tem a súmula, poxa vida, na prova da AGU, com certeza vai vir um conteúdo daquelas súmulas. Então, se você se recorda de colocar que se trata de um conteúdo de súmula, é essencial. Com certeza vai vir no espelho. E tem mais, né? Quando você estuda as súmulas, é interessante não só ficar atento a ementa dela, né? Aquela parte que a gente costuma ler no final do vade-mecum. Você ir atrás do caso que gerou aquela súmula. Porque às vezes eles pegam justamente um caso desse para colocar na prova. E aí você tem que apresentar toda a fundamentação jurídica que levou àquela conclusão. Então, nesse quesito, eu acho assim, de suma importância a pessoa se preocupar mesmo com, ainda mais aquilo que eu já tinha falado, né? Em âmbito estadual, federal, as chances deles cobrarem
conteúdos que tenham maior relevância pro órgão em si, pro cargo que a pessoa vai assumir, é maior. Em provas de procuradorias menores, que a gente fala, né, municipal, a gente não costuma ver muito essa indicação de temas, né? Mas eu acho que quanto maior o ente federativo, mais eles se importam com isso, até porque pode abranger mais gente, né? Então faz sentido eles se importarem. Então, para mim é essencial a pessoa ficar não se prender a isso também. Não vai deixar de estudar o arroz e feijão para ficar, nossa, tese de doutorado do examinador X da banca. Não, calma, gente. Esse viés, né, mais institucionalista, acaba vindo um pouquinho mais na parte da prova oral. Eu percebo que nas discursivas a regra continua sendo aquela introdução, aquela parte conceitual que a gente falou no início, mas também pode ter um caso ou outro de algum caso que foi muito emblemático no estado, né? Ou porque que atinge muita gente. Então, é bom ficar esperto com esses temas. É porque não deixa de ser uma entrevista de emprego, né? Então, você tem que conhecer o órgão para o qual você está se candidatando, né? E às vezes, muitas vezes é uma banca contratada, mas muitas vezes elas têm uma conexão, um intercâmbio com a carreira, e é interessante que traga assuntos ali de interesse da carreira, né? E isso pode fazer a diferença, né? Eventualmente uma atuação relevante do órgão, alguma coisa, mas é como a Stephanie falou, não é substituir seu estudo para ficar lendo só os boletins da carreira, mas você tentar conectar um pouco, né? E mostrar que você sabia. Que às vezes você trazer só o entendimento da súmula da AGU e não dizer que era da súmula da AGU, você tem que partir do pressuposto que o cara não sabe nada. Então você tem que dizer tudo para ele. Partir do pressuposto que o examinador, ele não tem qualquer noção, porque o que você não falar, ele não vai poder pressupor, né? Até porque é injusto com o outro que falou. Isso poderia até causar uma quebra da equidade no concurso. E eu vejo também que o edital fala bastante com a gente, né? Por exemplo, se a gente der uma olhada na PGM São Paulo, no edital, é muito raro um edital de procuradoria dedicar vários pontos para direito à saúde. Uhum. E eles estão ali com vários pontos sobre isso. Então, não me surpreenderia nada. Inclusive, é um ponto que até a gente comentou, né, esses tempos no nosso Instagram, que a gente acredita pelo próprio perfil, né, do órgão, que é um assunto muito importante, que ela vai aparecer na discursiva. Eu acredito que o direito à saúde pode aparecer sim na PGM São Paulo, pelo histórico do órgão, né, de ser um assunto importante, e pelo próprio edital está te levando a isso, porque se tem algum pontinho ali um pouco mais detalhado, mais específico, muito provavelmente se for no site ou ver alguma coisa, é porque o órgão atua um pouco mais naquele assunto, então você tem que ter um cuidado maior, principalmente na discursiva, porque aí pode estar relacionado a um caso que eles, né, já estão em cima, ou de repente pode gerar um prejuízo muito grande a perda daquele tema, né? Ou é um tema muito candente na carreira, né? Tipo, judicialização da saúde, reserva do possível, invasão de competência do executivo, né? Isso qualquer congresso de procuradoria que você vai estar falando sobre isso, e isso desde que eu estudava na faculdade ainda, porque é um tema que é atualidade, né? A gente vive uma judicialização da política e uma politização do judiciário, então a gente vê uma mistura desses temas, né? Qual é o limite para cada um dos poderes, que está em constante tensão, e isso reflete no dia a dia da procuradoria, né? No final das contas, medicamentos, falando de municípios, tem município que mais da metade do orçamento é comprometido com decisão judicial para conceder medicamento. Então isso é um tema importante, principalmente nas procuradorias municipais, e eu também apostaria que na PGM eles podem refletir isso. Com certeza, e são temas, igual o que o Felipe falou, né? A Procuradoria já se importa muito com isso. E, por exemplo, trânsito e transporte, questão de urbanístico em São Paulo. Poxa vida, que vai vir uma questão a respeito disso na prova discursiva, que a gente quase não tem dúvida, né? Então, você tem que analisar, principalmente quando se trata de novo, né? Da importância, da relevância da prova que você está fazendo. Tem que ir com consciência disso, né? E aí a gente chega num último ponto, que é essa necessidade ou não de ser perfeccionista para né, chegar competitivo numa prova subjetiva. Porque às vezes a gente
vê que o perfeccionismo na prova objetiva pode atrapalhar até certo ponto, porque a pessoa às vezes ela quer esgotar um tema que nem tem grandes relevâncias, e na objetiva você tem que ter mais jogo de cintura, você tem que ser mais estratégico, né, e saber otimizar o estudo. Agora, na subjetiva, eu já tenho uma sensação de que você precisa ser mais detalhista, olhar assim, a parte, realmente ser mais perfeccionista, não no sentido de ser de algo assim que seja obsessivo, mas no sentido de que você não pode deixar passar detalhes, né? Eu acho que na subjetiva tem muito disso. O que você acha sobre esse ponto de buscar né, ser mais perfeccionista em subjetivas? Essa resposta é difícil pra mim porque eu sou o nível extremo do perfeccionismo. Nunca tinha notado. Então, assim, a minha natureza diz, vai, se joga nele, mas o recomendável, eu diria, cuidado. Lógico, sempre você tem, eu acredito que tem que ser um valor a ser mirado. Porque se você pode melhorar, você identificou que você pode melhorar em alguma coisa, vai lá, né? Melhora nisso. Agora, eu tenho um exemplo da minha vida pessoal, que depois que eu comecei a trabalhar com prova, eu fiquei muito focada, assim, nossa, eu não lembro agora exatamente qual que era o assunto que eu tava, assim, eu achava que ele ia cair na prova, eu noiei com aquilo. E não caiu, obviamente, não caiu nada a ver com aquilo, só que eu dominava aquele assunto. Eu também tava eu já tava corrigindo provas do Sebrae, muito ficcionada, assim, pelos critérios formais, pela forma de escrita. Então, quando eu fui fazer uma das últimas provas que eu fiz, eu tive dificuldade para começar o meu texto. Porque eu queria começar da melhor forma possível. Eu botei na minha cabeça, eu quero fazer o texto perfeito. E isso me prejudicou na hora da prova. Porque eu perdi tanto tempo fazendo uma parte do rascunho e a minha introdução, que ficou aquele meme do cavalo, sabe? Que começa bem com a cabeça toda linda, perfeita, e depois o rabo não tem tempo, você só faz um traço. Ficou assim minha redação. Ou seja, não recomendável. Então, lógico que você treinar ao máximo para você chegar ali, né, competitivo mesmo. Então, vai exigir treino, vai exigir jogo de cintura, igual você falou. Mas não se apegue tanto ao perfeito zero erro, né? Até porque para você chegar em um nível muito bom, você vai ter que primeiro identificar e depois ter a ânsia, né, de você corrigir aquilo. E não é fácil. Às vezes eu percebo que as pessoas têm até vergonha de me mandar a prova. Porque não é fácil você ter apontado, poxa, você acertou o mais difícil e errou isso aqui, sabe? Esqueceu de citar um negócio que era super simples. Ou cometeu um erro de português muito feio. Às vezes eu percebo que as pessoas não gostam de mostrar por causa disso. Mas prova é prova, né? Jogo é jogo. Então, assim, em prova, você vai esquecer acento que você não esqueceria. E quanto mais treinada a pessoa tá, menos ela abre chance para que esses equívocos, né, ocorram. Então, tenta ser, eu diria que, né, para a pessoa tentar ser perfeita no treino dela, então tentar fazer o máximo, né, de recomendações que ela consegue pegar desse mundo que a gente tem de recomendações, né? Hoje em dia a gente tem curso, Instagram, professor disponível. Poxa, eu mandei mensagem para vocês todos enquanto eu estudava, sabe? Então, assim, busquem, né? Busquem, igual o ET Bilu fala assim, busquem o conhecimento. Mas também não se prendam muito, né? A questão, principalmente de não querer passar pelos erros, porque isso aí não tem nenhum aprovado que não tenha passado. Eu tenho, inclusive, outra história que até quase me prejudicou, que eu quase não fui fazer a prova de vinhedo, que é que eu tô aprovada hoje. Eu só fui porque eu não achava que eu estava pronta. E eu só fui porque eu tinha combinado com a Thaís, que ficou em terceiro lugar, inclusive, que eu ia dar carona para ela. Mas o perfeccionismo ia me levar a não fazer a prova que eu fui aprovada. Então, assim, muito cuidado com isso, que às vezes é uma forma de autossabotagem, né? E a gente não percebe. Depois de muitos anos, você vai aprendendo que não, tô no caminho certo, tô evoluindo. Mas é uma característica de alguns mais do que outros, né? Que a gente tem que tentar vencer. É que como muita coisa na vida, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né?
Eu acho que se você tem um perfeccionismo, algo busca, sempre tem que buscar algo um pouquinho mais alto, porque você alcança um pouquinho mais embaixo dele. Se você busca a perfeição, é difícil você atingir a perfeição, porque é o ideal, mas você consegue caminhar. Só que não a ponto daquilo te prejudicar, né? Te travar e não aceito nada menos que a perfeição. Não, é um ideal, é algo a ser almejado, mas não necessariamente que aquilo vai te aprisionar, né? Porque a gente descobre também na vida que as coisas funcionam de forma muito mais assim, sei lá, muito mais longe do ideal do que a gente achava que funcionaria, né? Para tudo na vida, para tudo a gente descobre que a gente funciona longe da CNTP e tá tudo bem e a gente faz o que pode, né? E muitas vezes esse faz o que pode é mais do que a maioria e dá certo para você. Então é tentar dar o seu melhor, buscar sempre algo mais alto, mas sabendo que o ser humano é cheio de limitações, né? Então se você acha que você tá limitado, às vezes tem gente muito pior do que você, então vai na fé, né? Estê, muito obrigada por ter abrilhantado o nosso videocast com várias dicas preciosas de subjetivas. E quero agradecer também pelo papel que você tem no nosso Futuri, né? Muito obrigada. Encabeçando a nossa vertente de discursiva, e eu tenho certeza que a gente vai para cima da AGU, vai ser um sucesso, teremos inúmeros aprovados aí na discursiva, e é isso, muito obrigada, e espero que a gente tenha vários outros projetos, vários dias especiais como esse. Aguardo os próximos convites. Agradecer também aqui, né, a Stephanie, que sempre foi uma parceira, uma pessoa muito competente, sempre esse alto astral aí com a gente, né, ajudando nossos alunos, ajudando a gente, e eu acho que o Futuri só atingiu esse nível de excelência em correções porque você está com a gente hoje, e acho que a gente só pode agradecer e por esse momento também, né, porque tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, muito legal, acho que o pessoal vai curtir bastante aí nosso videocast. Espero. Qualquer dúvida podem mandar.